Rapaz, é o seguinte, eu nasci no dia 19 de julho, dia do futebol. Por aí você já imagina como é que eu sou, né? É o dia da caridade também, 19 de julho. Nasci em Paulo Afonso, na Bahia, 1950. E não sei porquê, fui registrado em Pernambuco, na cidade de Sertânia, 3 anos depois. Recentemente estive lá no cartório para ver o livro e tal, e me cientifiquei. Quem me registrou foi uma tia, porque o meu pai estava doente. Mas eu sou baiano de Paulo Afonso, faço questão de dizer isso. Em Sertânia só fui uma vez agora, recentemente, para conhecer a cidade onde eu teria supostamente nascido. Então eu sou baiano. Meu nome é Francisco de Assis Batista. Lá na Bahia a gente tinha a mania de incorporar mais algum nome, o nome do pai. Quando eu descobri que eu não tinha Gomes no meu nome, do meu pai, Euclides Batista Gomes, aí eu fiquei uma fera. Eu queria Francisco de Assis Batista Gomes e não teve jeito. E naquela de brincadeira, né, eu acrescentei, lendo o nome de Dom Pedro, né, que era um nome comprido, falei, também vou brincar. E até hoje ainda brinco com as pessoas. Como é que é seu nome? Meu nome é Francisco de Assis Batista Gomes Rodrigues dos Santos, Tomás de Aquino, Cícero Gabriel Justo da Silva. Mas aqui no seu RG não está isso aqui? Foi aqui que eu tirei na justiça. Tudo brincadeira. Fala dos seus pais, fala um pouquinho sobre eles e irmãos, né? Você tem? Meu pai era negro, mas negro mesmo. E a minha mãe branca. E eu nasci assim, meio estranho, né? Sou meio sarará. Meu pai já tinha 2 filhos, né? Marcos e Euclides, que faleceram. E a minha mãe casou com meu pai em 1950, 49, 50. E surgiu essa figura aqui, Chico de Assis. O que você tem de lembrança da sua infância? Rapaz, foi a fase melhor da minha vida, né? Aquela pobreza com dificuldade, aquela coisa assim de nordestino valente mesmo, de ir para a escola andando 5, 6 léguas, na dificuldade. Tudo aquilo pode parecer, mas é loucura, você sofria? Não, ninguém sofria. A gente era feliz na pobreza, né? Era uma pobreza assim. Eu costumo dizer que Deus dá o frio conforme o cobertor, hein? Dá a pobreza de acordo com a necessidade da pessoa também. Eu tenho muita saudade daquele tempo. O que você E lembra? às vezes até choro. Lembro do primeiro ano meu na escola, em 1957, na escola Murilo Braga. Lembro dos meus amigos de infância. Lembro quando meu pai morreu. Lembro quando eu me afoguei no Rio Doce, onde teve essa tragédia aí de Sobradinho. A gente morava nessa época lá. Quando eu tinha 3 anos eu me afoguei. E são coisas assim que a gente vai se lembrando aos poucos, né? Essas coisas a gente não esquece. Agora, coisa recente, se você perguntar o que aconteceu a semana passada, não lembro mais. Da escola, Chico, o que você gostava? Você é uma pessoa que gosta muito de história, de literatura. O que você gostava na escola? Rapaz, eu admirava uma coisa no meu pai, apesar dele não ter... Ele era um autodidata, né? E ele conhecia tudo, o povo vinha em casa. Seu Clido, escreve uma carta para mim e tal. E o meu pai era um autodidata muito querido. E eu achava impressionante aquilo. Eu falei, eu quero ser que nem meu pai. E ele falava assim, você tem que estudar. Se não estudar, é complicado. E eu passei a gostar de leitura desde aquela época. A aula que eu mais gostava no curso primário era a aula de leitura. Como é que é isso? A professora abria um livro, começa. Aí alguém começava. No ponto, ela apontava para o outro, fulano. E na sequência, para o cara ficar atento ali na leitura, né? Não podia errar, se errasse, voltava. E eu me destacava nesse aspecto aí. Gostei da leitura, passei a ler, eu lia tudo. Até jornal velho. Cordel, quando você teve contato, que a gente sabe que você gosta muito. Rapaz, o cordel é o seguinte, um vizinho nosso lá percebeu que eu lia melhor que os outros, né, se me destacava mais. E um dia ele me deu lá um cordel para ler, e eu li rapidamente para ele, fazendo dando aquele ritmo legal no cordel, e ele falou, você não quer trabalhar comigo na feira? Aí eu pedi para minha mãe, ela deixou, e eu fui para a feira com ele. Porque naquela época o povo era muito analfabeto, né? Demais, quase ninguém tinha instrução nenhuma. E eles gostavam muito, que era o divertimento, era o cordel. Escutar aquelas histórias de Lampião, Cancão de Fogo, Pavão Misterioso. E eu ia com ele nas feiras, na feira de toda a região ali do Paulo Afonso, e eu subia num caixote de sabão e começava lendo. Quando chegava na metade do cordel, ele mandava eu parar. Ia vendendo
tirinha de sandália havaiana, que lá chama japonesa, sandália japonesa. E vendia e os caras compravam e tal, continua. E eu continuava. Então eram várias histórias, né, toda semana, e eu passei a gostar do cordel a partir daí. Você tem algum que você lembra que te marcou? Ah, tem vários, né? Tem o Pavor Misterioso, o Cancão de Fogo, a Chegada de Lampião no Inferno, isso aí é um clássico, né, do cordel. Alguns trechos dizem, quando o Lampião morreu, que foi para o inferno, chegou lá no inferno, ele aprontou um rolo terrível lá. Passou fogo em todo mundo, foi bala para tudo quanto é lado. E um dos trechos dizia assim, morreu a mãe de Canguinha, um pai de forrobodó, sem neto de parafuso, um cão chamado Cotó, escapuliu boca insossa, uma moleca moça quase queimava o totó. Morreram 100 negros velhos que não trabalhavam mais, tromba suja e bigodeiro, um cão chamado Goteira, cunhado de Satanás. Então Lampião matou até o cunhado de Satanás. E o povo vibrava, rapaz, com isso daí, era uma coisa impressionante. E aquilo me marcou muito. Trabalhei lá desde garoto, entregador de pão, peguei frete na feira, sabe o que é isso? Não. As mulheres vão na feira no sábado e não tem como levar aquelas sacolas pesadas. E a gente tinha uma carrocinha. É como se fosse um táxi para levar a compra das pessoas em casa. E aquilo ali era um meio de entrar um dinheirinho. E vendi cebola, entreguei pão. Detalhe importante para a minha vida é o seguinte, a primeira vez que eu fui entregar pão, eu nunca tinha visto o sol nascer. Quando eu vi aparecer aquela faixa amarela assim, o sol aparecendo lá horizontalmente, larguei o carrinho de pão lá e saí correndo. Fiquei com medo, não sabia o que era aquilo. 11 anos, 12, a inocência total. Você já trabalhava e estudava, então? Já estava acho que na 4ª série, mais ou menos. Aí, de lá para cá, aí o meu pai já tinha morrido, né? Minha mãe casou-se novamente. Meu padrasto Antônio, que já faleceu, continuou cuidando das rolarias do meu pai, cuidando das coisas e tal, até que as obras de Paulo Afonso fracassaram. A Chesf terminou todas as obras que tinha que fazer e a gente tinha 2 caminhões Chevrolet que abastecia lá com pissarra, cimento, pedra e tudo. E a coisa foi diminuindo. Eu e a minha mãe viemos a São Paulo visitar a minha avó, em 59. Minha avó morava em Getulino e ela falou, por que vocês não vêm para cá? Porque a coisa lá já não estava boa, uma seca terrível, uma dificuldade. Minha mãe plantava roça, a gente ajudava também. E resolvemos vir para Marília. Aí chegamos aqui em 65, em Marília, sem conhecer nada. Foi um choque cultural muito grande. 15 anos você tinha, então? Já tinha 14 para 15. Você pensou em trabalhar? O que você pensou quando você veio para cá? Bom, antes, lá em Paulo Afonso, tinha um amigo meu chamado Antônio Sobreira, já falecido, e ele falou assim, isso a gente estava na primeira série ginasial. Vamos conhecer a rádio aí? Mas tem rádio em Paulo Afonso? Tem. E eu fiquei abismado porque eu conhecia só o picape de alto-falante, que era um picape só. Quando eu cheguei lá que vi 2 picapes, e eu ficava perguntando, como é que é essa música? Como é que o cara foi rápido para tirar a música e colocar assim? Achava que tinha só um, né? E era 2, eu fiquei maravilhado com aquilo. E ali começou a minha carreira. Paulo Afonso. Paixão começou pelo ali. rádio também. 63 eu comecei em rádio, 62, lá a gente chama de controlista, não é como operador de som aqui. E comecei lá. Aí quando eu vim para São Paulo, eu tentei arrumar emprego lá em rádio, mas não consegui. E passei a trabalhar num escritório das organizações Itamaraty, Novo Mundo e Miramar, que era uma grande companhia de seguros, que substituía, na época, o INPS. Você estava em Marília, né? Em Marília, não tinha INPS. Essas empresas que faziam isso, pagavam a diária do cara acidentado e tudo e tal. E passei a trabalhar ali, e de olho nas rádios. Aí um amigo falou assim, ó, a Rádio Veracruz está precisando de um cobrador. Eu falei, opa, e fui para lá. Cheguei lá, era o Benê Pinheiro e o Oswaldo, eles falaram, não, vamos... Você veio da onde? Eu vim em tal lugar. Aí eles tiravam um sarro, que a gente tinha um sotaque assim, baiano, umas palavras diferentes, e eles gostaram. Eu comecei a trabalhar ali de operador, fui indo, fui crescendo. Um dia teve um acidente de frente, o Correio, num caminhão do Hermínio Zorzato, lá atropelaram, mataram uma mulher lá. E eu liguei para a rádio e falei, ó, aconteceu um acidente aqui, a mulher morreu. Não tem repórter. Ele falou, não, fala você mesmo. Eu falei, mas eu não sei, se vira, rapaz. Aí eu falei, foi minha primeira matéria em rádio. O meu maior ídolo em rádio hoje é Wilson Matos, Marília, né? Em 66 eu fui na Rádio Clube,
Falei, ó, não tem uma brechinha para a Rádio Clube Marília, PR2 no auge. Não tem uma brechinha para mim aí, eu não cobro nada não, só quero aprender. E eu falava na onda curta de madrugada, 4 horas da manhã, com um programa japonês. O japonês lia, e eu lia em português e ele em japonês. Depois de 6 meses nessa batalha, eu perguntei para ele assim, e aí, já tô bom? Ele falou para mim assim, o xará tem voz de baiano, não serve. Então, se fosse hoje, era uma complicação terrível, né? Discriminação e tal. Aí eu larguei para lá, passei a me dedicar à Rádio Verinha e tal. Depois fui para a Rádio Liceu, depois voltei para a Rádio, fui para a Rádio Clube. Aí fiquei rodando ali naquelas rádios ali. Mas você já era locutor ou era operador? Não, eu era operador e discotecário também. Eu era discotecário. Um rapaz da Rádio Piratininga, que era uma rede em São Paulo, foi gerenciar a Rádio Liceu e Maria, ele falou assim, rapaz, você é discotecário. Eu falei, mas eu não sei, você é. E botou na minha cabeça que eu era e eu fui, né? Passei a fazer as programações que eles queriam e tal, o povo gostava. Mas aí, de vez em quando, eu dava uma palavrinha, né? Mas você tinha uma outra função, você fazia um outro trabalho, além de trabalhar no rádio? Eu fazia, teve uma época em Marília que eu trabalhei em 4 empregos. Eu trabalhei na Rádio Liceu, o jornal A Tribuna era de frente, eu revisava a tribuna, ficava até meia-noite, 1 hora, até sair o jornal lá para revisar. Era correspondente do Diário da Noite em São Paulo e trabalhava na Ilirã de faturista. Eu já tinha uma cama lá no Diário para dormir, eu nem ia em casa praticamente. Você tem uma habilidade para digitar, foi nessa época que você adquiriu? Não, rapaz, isso aí foi o seguinte, não sei se você já ouviu na internet alguma coisa, fala assim, ó, o cara que era bom datilógrafo, trabalhava até na NASA, né? E em Paulo Afonso tinha uns caras bons lá, tinha um tal de Washington, o cara era um demônio, rapaz, na datilografia, ele botava os dedos assim, pá, pá, pá. E eu passei um dia, eu vi ele escrevendo, falei, eu quero escrever igual esse cara aí. Ah, mas estava difícil, muita dificuldade. Até que entrei no curso de datilografia do chefe Abel e comecei. E ele era muito rígido, um diretor muito, né? E fiquei 1 ano na datilografia. Mas 1 ano, bicho, era de pouquinho assim, de pouquinho. Não é negócio de correr que nem faz o curso aqui em 15 dias. Foi 1 ano. E a gente tinha que aprender também a montar e desmontar a máquina inteirinha. Mecanografia, história da máquina, não podia olhar, não podia nada, era um monte de coisa. E eu fiquei exímio, fiquei bala. A ponto de, certa vez, o Paulo Reco, que era um grande serventuário da justiça aqui que tinha em Tupã, escriturário, o cara era... O Paulo Reco era fera na datilografia. Ele era comentarista da Rádio Clube também. Um dia ele falou assim, rapaz, eu quero que você vá lá no fora para os caras ver você datilografar. E aquilo me deixava muito orgulhoso, né? Porque era um sonho de infância que eu acabei realizando. Até hoje ainda eu sou rápido um pouco. Você ficou em Marília até quando? E eu sei que você também fez o Exército, né? Conta um pouquinho essa história, tiro de guerra. Chegou a época de servir o Exército. E eu morava longe, lá no Jockey Clube. E o tiro de guerra era aqui na saída. Para frente da Ilirã, lá na Vila do Alvo. E em 1 ano eu estourei de falta, eu não conseguia chegar lá. Não tinha ônibus nessa hora, não tinha condução, não tinha nada. Aí o sargento Ravazzi falou para mim, Chico, você vai para Lins, você já estourou os pontos. Aí eu fui para Lins, cheguei lá, servi em 69 no 4º Batalhão de Caçadores, depois dei a baixa, voltei para Marília novamente e fui seguindo. Foi tranquilo, o Exército? Não, eu tive uma série de problemas lá, porque antes disso, o nordestino ele tem um apreço pela farda que é uma coisa impressionante. Não sei se isso é cultural devido àquela resistência às invasões holandesas, francesas e tudo, e o povo lá tem esse instinto aí de defender a pátria e tal. E eu queria seguir carreira. Cheguei até a fazer o curso de cabo lá e tudo. Mas eu tive problemas de adaptação. Primeira vez que eu cheguei lá, eu fui tirar guarda à noite. Eu nunca tirei guarda, primeira vez. E fumei. O guarda da ronda me pegou fumando e eu fui punido. Um negócio absurdo, uma coisa terrível. E aquilo já me derrubou. Outra coisa é você estar com um botão, naquela época, né, tinha a gandola, um botão desabotoado aqui, a patrulha pegava, pá, escrevia você. E era complicado, né?
E andei pegando umas cadeias lá também. Ficava preso, fiquei preso várias vezes. Mas tudo por causa de bobagem, de chegar bem atrasado, o sapato não tava limpo igual eles queriam, a barba estava um pouquinho assim, meio sem fazer. Então, naquela época, era uma rigidez muito grande do Exército. Não sei para que aquilo. Qual os nomes do rádio que você lembra lá de Marília, da época que você trabalhou? Rapaz, é coisa de doido. Eu sou um homem privilegiado, hein? Eu cheguei em Marília lá em 65, 66. Era o auge do rádio. Marília era o auge do Brasil. PR8, Rádio Clube. Ali tinha Wilson Matos, Heitor Roberto, Marília Jordão, Dalmácio Jordão, Inhô Constâncio. E depois eu trabalhei com esse povo todo. Aí veio Osmar de Oswaldo Cruz, o irmão dele. Tinha o Paulo Araújo, o grande locutor do Brasil. Era de lá, trabalhei com ele também. Tinha Osmar Santos, Dirceu Maravilha, Oscar Ulisses, Walter Rangel, Samuel Negrinho, Armando Tibana, Luiz Monteiro, Tonhão. Rapaz, esses caras eram doutores. E eu, ali no meio deles, consegui aprender alguma coisa ali, porque ali era um verdadeiro Butantã, só tinha cobra. Agora, você tem uma história que você fez um teste, né, para falar inglês, né? Precisava de um locutor que falasse inglês. Foi gozado. É o seguinte, alguém disse para mim assim, ó, quando alguém apresentar uma situação para você, não fala que não sabe, não. Vai lá e tenta, vai que dá certo, né? Aí eu fui trabalhar em Londrina. Fui para Londrina, que a televisão lá precisava de um locutor, chama locutor de cabine. É o que faz o off. E eu fui trabalhar no off lá. E era complicado, porque você tinha que ler o texto em 10 segundos, se você lesse em 12, descontava os 2 segundos. Falei, aqui não vai dar não. Você falando meio mole, né? Aí fui numa rádio, tal de Omar Salles, era o gerente da rádio, falou, vem cá, estou precisando de um locutor, vem aqui. Lê esse texto aqui para mim. Olhei assim, me deu um frio na barriga, era em inglês. Falei, nossa, agora eu estou complicado. Aí, blá, 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 blá. Ele, e agora em francês? Blá, 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 blá. Aí falei, estou reprovado, já estava preparado para ir embora. Ele falou assim, tu é bem cara de pau, hein, rapaz? Tu é bem cara de pau. Sabe nada de inglês e de francês, mas eu gostei de uma coisa, você não botou dificuldade, foi para frente e tentou fazer, está contratado. Aí eu trabalhei em Londrina, em 1971, uma fase boa do rádio também, em todo o Brasil. Londrina tinha 9 rádios. E graças a Deus eu era primeiro lugar no Ibope em Londrina à noite. Só dava eu lá. Como é que Tupã surgiu na sua vida então, Chico? A minha mãe, o sonho dela era que eu não trabalhasse em rádio. Porque radialista antigamente não tinha boa fama. Era mulherengo, era isso, era aquilo, era não sei o quê. E a gente trabalhava sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Aí eu falei, eu vou parar com o rádio. Eu estava meio desiludido, desilusão amorosa, a mulherada só pá na cabeça. Eu vou parar com isso aí. Aí parei. Estava tentando já arrumar um outro emprego, já estava quase engatilhado já. O Beato apareceu lá em casa e falou, dona Lia, cadê o Chico? Está aqui. Ô, rapaz, quebra um galho para mim lá em Tupã, estou sem locutor aí. Eu falei, ih, rapaz, eu parei. Eu pendurei a chuteira. Não, é só 15 dias e não sei o quê, e tal. E eu não aceitei. Aí, no outro dia, ele voltou lá. Quando eu cheguei em casa, ele estava conversando com a minha mãe. Falei, que esse camarada está aprontando aí? Aí a minha mãe me chamou lá e falou, aceita o pedido do rapaz aí, você não vai voltar a trabalhar, você vai quebrar um galho dele. Eu falei, mas mãe, a senhora mesmo que não quer que eu trabalhe em rádio, agora... Não, é só 15 dias. Aí eu vim. Fiquei 15 dias aqui, o pessoal gostou de mim e tal. Aí eu fui embora. Aí o Beato falou, você não quer ficar aí não? Eu falei, não quero não. De rádio eu já parei. Aí eu fui embora. Aí ele foi lá de novo. Ô Chico, vamos lá e tal, o povo gostou de você. E nesse espaço aí, rapaz, eu arrumei uma namoradinha aqui. 15 dias. Falei, naquela época não tinha e-mail, era carta. Ela mandou uma carta para mim. Falei, tá danado, hein? Aí vim.
Vim, cheguei aí, eu pedi alto, né? Alto, assim, em termos, que era para eles não aceitarem mesmo. Aí fez a proposta, a central não aceitou e eu fui embora, fui pegar o Brambila. Quando eu cheguei lá no Brambila, um funcionário da rádio foi lá, bateu no vidro assim, falou, o Beato falou que aceitou pagar o que você queria. Falei, agora também não quero mais. E um dos defeitos que eu tenho é que eu sou meio rancoroso, gente. Mas eu estou melhorando, viu? Estou melhorando. Aí, conversa vai, conversa vem, eu aceitei, comecei a trabalhar dia 1º de abril, dia da mentira. Rádio Clube? Rádio Clube. Foi a minha única rádio aqui até hoje, né? E o que você lembra desse período de começo, de trabalho em rádio, os amigos? Falei pro Beato assim, Beato, por incrível que pareça, inclusive você que está me assistindo agora pode achar que não, mas eu sou muito tímido, mas muito mesmo. Põe tímido nisso aí. Não dá para acreditar, né? Mas eu sou. E o Beato falou assim, ó, vai ter o show estudantil aí, e eu queria que você apresentasse o show estudantil. Eu falei, rapaz, você é doido, não vou não. Não, negócio de público assim não é comigo não. Eu brinco dentro do estúdio, 4 paredes, eu rebento, mas aí, lá na frente do povo não. E nos programas de rádio que eu fazia, eu cantava, eu estava à vontade, o programa era meu, eu fazia o que eu queria. Inclusive aqui na televisão, às vezes, pro último programa aqui, eu queria cantar, igual aquele japonês cantor no Nippon Fest, mas me segurei um pouco, né? Queria cantar All on the Floor, the Colors of the Rainbow, mas não deu. E eu cantava. Naquela época a música de sucesso era Feelings, Not Down the Feelings, e eu dominava. Não foi que nem que nem lá em Londrina, que eu não sabia nada, eu já pronunciava direitinho e tal. Aí fui para lá. Mas você vai pelo menos assistir o show? Eu falei, vou. Cheguei lá no show, fiquei assim no meio lá assistindo. Era Leopoldo e orquestra. E o Pio de Almeida estava lá. Aí, e me chamou no palco. Falei, não combinamos nada disso. Fiquei nervoso, rapaz, porque minha timidez, eu sem conhecer nada. O Chico vai apresentar o show, veio de Marília para cá e tal. E eu fiquei nervoso. Falei, Pio, não combinei nada disso. E o tempo passando. E o povo começou a assobiar, frio, frio. E o Leopoldo falou assim, ó, vamos aí, gente. Eu não vou apresentar nada, já está combinado, eu não vou. Eu não conheço nem... Aí falou, apresenta os músicos aí. Eu nem conheço os músicos, eu era novato aqui. Aí quando eu vi que a coisa estava feia, eu falei pro Leopoldo assim, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou cantar uma música aí para me apresentar pro povo, mas eu preciso do vocal seu aí, tinha 2 meninas lá que faziam Que música vai cantar? Vou cantar Feelings do Morris Albert. Qual é o tom? Falei, sei lá. Até hoje eu não sei de tom. Aliás, uma das frustrações minhas é não conhecer música, não tocar nada, né? Tentei tocar violão 5 vezes, não consegui. Aí comecei. Feelings, not down. Aí depois, na metade da música, eu percebi que estava um silêncio no ginásio. E eu estava fumando, porque naquela época eu fumava nervoso, assim, quando eu abri os olhos um pouco, assim, um silêncio. Falei, acho que eu estou agradando. Aí cantei, terminei, foi um sufoco, hein? E muita gente, até hoje, ainda lembra desse episódio, eu cantando essa música. Tem um pessoal amigo meu ali no Jardim América, que quando eu vou lá, ou às vezes quando me encontro na rua, fala Feelings. Não é Chico, fala Feelings, Feelings, lembrando daquela época. Foi uma época muito boa aquela. Festival Estudantil da Canção aqui de Tupã. Rapaz, aí eu trabalhei muito em rádio aqui, era uma disputa muito acirrada, eu peguei gosto pela rivalidade, fomos indo e tal. Aí em 86, eu já estava casado. A minha mulher me inscreveu no concurso que teve na Câmara, e eu não queria. Porque a minha vontade era ir trabalhar, naquela época estava inaugurando a TV Imprudente, TV Bandeirantes, eu queria ir para lá. Aí tal, não deu certo, fiz a primeira prova, ela me inscreveu. Na segunda, que era datilografia, o Tupã jogava aqui no Estado Municipal, num domingo. E a prova de datilografia era ali na Potiguara, na escolinha da mulher do Nelson Pimenta, perto da Central. E ela falou, antes de ir no jogo, compra pão, que as crianças querem comer pão no café. Aí eu peguei o carro, fui depressa. Quando eu cheguei ali na Central, padaria Central, eu vi aquele monte de gente. Falei, o que é isso aí? É a prova de datilografia da Câmara. Eu falei, meu Deus, esqueci. Aí falei para a mulher do Nelson assim, ó,
posso? Ele falou, pode ter problema. Ainda tem bastante gente. Aí eu, me aproveitei daquelas lições de 1963 da datilografia. E muita gente desanimou quando viu eu treinando ali já. Foi embora, tal. Até que um dia o João Bento me avisou, Chico, você passou em primeiro lugar na Câmara. Eu queria ir para Prudente. Aí o Cláudio Alfredo, da Distóio, Paulo Torvo, de Suborno. Não, Chico, fique aqui na Câmara é tranquilo, é seguro e tal, e papapá, você é funcionário estatutário, papapá, e fizeram a minha cabeça, a minha mulher também, e eu resolvi ficar por aqui. Estou aqui até hoje. Agora, Chico, no rádio você tem muitas histórias, né? O rádio dos anos 60, 70, 80 tinha um peso fundamental nos municípios. E você tem algumas histórias desse período, né? Alguma que a gente conta na cidade, virou até uma história assim conhecida por todo mundo, que é sobre um encontro seu com o ex-governador Paulo Maluf. Rapaz, conta essa história, o que aconteceu de fato? Tem muita história, viu? Muita. E eu tenho que tomar cuidado com algumas, porque as pessoas já faleceram e não tem como o cara se justificar. Não, tá mentindo, tá falando. Essa do Maluf foi o seguinte. O Paulo Maluf era um político, assim, muito polêmico, né? E o ex-deputado, o falecido Alberto Goldman, era deputado de 78, veio em Tupã, e a imprensa naquela época aqui em Tupã não era muito favorável à esquerda. E ele era esquerda. O único que foi entrevistar ele lá nos sindicatos comerciários fui eu. Alberto Goldman chegou lá, comecei a conversar com ele e tal, e dentre as falas dele, ele falou assim que o Maluf era um ladrão, que o Maluf tinha roubado a caixinha da Paulo e Petro em 10%. Paulo e Petro foi uma empresa que Maluf criou para arrumar petróleo aqui no estado de São Paulo, uma loucura. No domingo, isso no sábado, no domingo o Maluf veio em Tupã, e eu fui transmitir ao vivo lá no Tênis Clube. Estou ali naquelas preliminares com ele, amaciando e tal, e falei, doutor Paulo, o deputado Alberto Goldman esteve ontem em Tupã e, em entrevista a mim, falou que o senhor tinha roubado 10% da caixinha da Paulo Petro. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Aí o homem virou, a coisa ficou feia. Ele falou assim, tá no ar? Eu falei, tá, tô ao vivo. Aí os outros que estavam por ali, falou, então sai vocês que eu vou responder só para ele. Eu falei, não, pode ser para todo mundo. Como é que é seu nome? Eu falei, meu nome é Francisco de Assis. Ele falou, Francisco, um amigo seu falou para mim que você era pederasta. E eu falei, não, ele é um sujeito de bem. Quando ele terminou essa frase, aí foi um alvoroço, né? As pessoas entenderam que ele estava me chamando de pederasta. Entenderam tudo, cada um interpretou de um jeito. Na verdade, ele quis dizer o seguinte, alguém falou que você é isso, mas você não é. Ou seja, o cara falou que eu sou ladrão, mas eu não sou. Mas entenderam tudo errado. Aí suspendeu a entrevista, foi cotovelada para lá e para cá. No Tênis Clube estavam fechados os vidros, um calor desgraçado, começou a dar relâmpago, choveu, foi uma coisa de doido. E as pessoas, adversário político, esse povo todo aí, começou a vir contra mim, porque eu tinha expulsado. Eu falei, não expulsei ninguém, eu fiz uma pergunta pro cara. Então, isso aí repercutiu no Brasil inteiro. Jornais, telegrama mandaram para mim, tal, televisão, emprego arrumei bastante, porque eu tinha tido coragem de enfrentar. Eu falei, eu não enfrentei ninguém, eu só fiz uma pergunta. E chegou até algum tipo de agressão, te empurraram? Não, nessa ainda não, na segunda teve. Na segunda eu trabalhava no Jornal Tupã, trabalhava na rádio no Jornal Tupã. Aí o Miguel Amador falou, Chico, faz uma matéria sobre um editorial sobre o Maluf, que ele vem em Tupã amanhã. Eu falei, rapaz, não faz isso comigo, não. Aí ele falou, escreve aí o que você quiser. Aí eu fiz um editorial chamado Maluf, herói ou vilão? Coisa simples, que tinha um lado que era amado e odiado, né? Estava atacando ninguém ali. Mas aí o filho dele pegou o jornal, a edição daquele dia, botou, ia ter um almoço no Tênis Clube, ele botou de cada lado do prato um jornal, para fazer aquele marketing, né, do jornal e tal. A assessoria do segurança do Maluf foi fazer uma varredura no salão para ver como é que estava a coisa. E um cara pegou o jornal e leu assim a manchete. Quando ele viu a manchete, herói ou vilão, já saiu dali, mostrou para não sei quem, não sei para quem, tal, e virou um inferno aquilo ali. Quem escreveu isso? É um tal de Chico. Aquele lá. Aí pronto, aí já deu esse rolo todo aí.
quiseram cancelar publicidade que tinha no jornal, tal, foi uma confusão terrível. E a terceira vez, o Maluf foi inaugurar não sei o que em Adamantina, e ele veio de lá para cá, quando chegou na rodoviária, ele parou. E ao invés dele ficar quietinho, ele falou assim, aquele repórter de Terra Destruída está por aí ainda? Mas quem? Era eu. Então você criou aquele clima ruim, aquela coisa toda, mas não tive nada com o Maluf. Ô Chico, você transmitia esportes também, né? Tinha equipe de esportes e você estava transmitindo um jogo no dia que houve, né, o falecimento de Souza Leão, né? Vocês inclusive interromperam o jogo para falar, né? Vocês tinham esse hábito de acompanhar, né, os acontecimentos da cidade. Porque era pouca mídia, era só nós e a Rádio Piratininga, foi ilha solteira. Mas aí, gente, é o seguinte, ó, eu não quero polemizar com ninguém o que eu vou dizer agora. Uma pessoa minha, modo de dizer, entre aspas, de dentro lá do hospital, falou, Chico, há uma conversa aqui que o Souza Leão morreu, na sexta-feira. Havia também uma lenda de que o Souza Leão ia morrer na sexta-feira. Tinha muita lenda sobre o Souza. Que ele ia morrer, ia enterrar ele em pé, que não sei o que e tal. Aí quando foi no domingo, o Tupã jogou em Ilha Solteira. Aí, não sei quem foi que deu a notícia daqui para o Beato, deu a notícia daqui para lá. Ó, acabou de falecer, Souza Leão. Eu falei, opa, não acabou não, o homem já morreu sexta-feira. Aí deu aquela confusão toda, mas depois no final também, acabou tudo bem. Teve um detalhe nesse jogo aí, Ilha Solteira, fugindo do núcleo da pergunta sua, tava um frio, rapaz. Naquela época fazia frio. E eu ali na beira do campo, eu era repórter de campo, tava um frio. Aí eu falei pro massagista do Tupã, me dá um golinho de café aí. E ele começou a regular, não queria dar o café para mim. Eu falei, pô, o que é isso? Um gole de café, o cara tá regulando. Aí vai daqui, insistir de novo, insistir. Ele falou, você que tá querendo. Eu falei, eu quero sim, me dá aí, pô. Tava com frio. Tomei o café. Rapaz, aquilo eu corria que nem um sério. Era o café estava dopado, era para dar para o jogador, coisa de doido. Aí falou, sossega, Leão. Ô Chico, a sua formação, você tem formação em Direito, você é professor, fala um pouquinho da sua formação. Mas quando eu me casei, a minha mulher ela dava aula de Química, eu fiz que Matemática, formada e tal, dava aula no estado aí. E eu terminei a primeira série em Paulo Afonso, vim para São Paulo e comecei a fazer, não tinha como eu frequentar a escola normal. Aí fiz Madureza. Madureza é uma espécie de supletivo que tinha naquela época, né? E passei no ginásio, mas fiquei devendo matemática. Passei também no colegial, Madureza, devendo matemática. Coisa terrível. E em Marília, o professor Lucas fez um curso lá de Madureza do clássico, 1 ano. E eu frequentei o curso dele, nós fizemos a prova em Araçatuba. Passei também no clássico, né? Porque não tinha matemática. Mas aí aconteceu o seguinte, a escola estava irregular, um monte de coisa, que o diploma nosso não valeu de nada. Aí eu fui com a minha mulher para Maringá, não, Londrina, Colégio Marcelino Champagnat, fazer as provas lá, para ver se eu melhorava. Passei em tudo, menos em matemática. Eu falei, agora chegou, não quero mais. Matemática para mim não dá. Aí um belo dia eu estou lá em casa, assistindo televisão, Aritana, novela da Tupi. Ela falou, já matriculei você lá no Buarque de Macedo. Eu falei, você é doida, não vou não. Não, na cidade vou frequentar. Não vou. Fui. Aí eu cheguei lá, eu vi gente conhecida minha, pessoa já de idade. Falei, topei. Aí recomecei tudo no Buarque de Macedo. 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, tal. Aí depois passei para a Associação de Ensino. Nas horas de folga, assim, no intervalo do café, algumas pessoas que tinham alguma dificuldade com alguma matéria, eu ajudava lá. E um belo dia o professor Zé Mares chegou lá e falou assim, mandou me chamar. Que história é essa que você está dando aula? Eu falei, estou dando aula não, estou só ajudando os caras aí. Você vai começar amanhã.
Aí eu passei a ser professor sem terminar o colegial. Aí fiz história, né? Fiz estudos sociais e passei a dar aula no Buarque de Macedo e lá também. Então foi uma fase muito boa, né? Porque o João Luiz me apresentava para o povo com orgulho que eu era um aluno de lá que estava sendo professor e aquilo era bom. E eu fui, rapaz, a Associação de Ensino foi incorporada pelo Objetivo, por Marília e tal, e eu fui o último professor a dar baixa aqui em Tupã. Ô Chico, como é que você conheceu sua esposa, né? Você falou dela que ela te incentivou em vários momentos, mas como é que vocês se conheceram? Rapaz, é o seguinte, eu comi uma banana à noite, não sei se foi banana, sei lá que foi que me fez mal, eu estava assim meio... falei, vou no NPS, naquela época era em NPS. Fornecia as guias, né? Não tinha esse negócio que nem hoje, aí, que você vai lá no centro de saúde, tem unidade básica, não tinha nada disso. Aí liguei lá, falei assim, alô, pois não, eu falei, eu tô querendo uma guia aí e tal, dá para arrumar uma guia para mim? Que hora que eu posso ir? Ele falou, nem assim não, filho. Opa! Naquela época tinha que madrugar, 4 da manhã lá na fila do NPS. Falei, você é doida, menina? Vou ficar fazendo o que aí essa hora e tal, e reagi. E como eu fui assim meio duro, ela também me deu umas pancadas. E eu dei outras pancadinhas nela e tal, e ficou aquilo, né? Aí e o João Antônio de Oliveira, pai do Cleiton, que trabalhava no NPS e foi lá na Rádio Clube, na hora do esporte, falou assim, rapaz, você ofendeu a moça lá, ela tá uma fera com você aí. Falei, eu quero que ela se dane, rapaz. Não falei nada, eu quero uma consulta com o médico. Aí foi indo. Aquela curiosidade de saber quem era ela, e ela sabe quem era eu. Até que um dia eu falei, eu vou descobrir essa moça quem é. Aí eu falei, João, onde é que ela é? Ela estuda lá na Fafite. É um carro assim, placa tal, tal, tal. Aí eu fui lá, aí eu vi ela saindo. Aí deixei um bilhetinho no carro dela assim. 76. Estou casado até hoje. Casaram quando? 78. Então nós temos Paulo Afonso. Paulo Afonso hoje é advogado na Granol, já faz uns 20 anos. Me deu 2 netos, Otávio e Arthur. A minha filha, Ana Paula, tem uma história interessante também, porque ela fez direito e na prova para a OAB, ela foi reprovada. Chegou lá, essa prova, mas a prova dela foi excelente. E pai é pai, não é isso, não. Quando é pai, eu sou pai. Quando é para puxar a orelha, puxa. A prova dela estava ótima. E ela arrefeceu. Nossa, ela estava tão animada. Eu falei, filha, aqui começa a sua carreira de advogada. Nós vamos entrar com recurso. Entramos com recurso, ela ganhou, nota 10. A prova, não sei o que foi, aquilo foi uma perseguição. Aí ela queria entrar num concurso para delegada. Pai, tá meio difícil e tal. Eu falei, difícil por quê? 30 mil pessoas para uma vaga e tal. E quantas vagas você quer? Isso aí pegou bem no calo dela, né? Passou. Foi a mais nova delegada do estado de São Paulo. Está lá até hoje, dá aula na academia de polícia também. Então, foram frutos assim que me orgulham até hoje. Agora você precisa ver os meus netos, Otávio e Arthur, 2 feras. Mas os moleques de hoje estão diferentes, rapaz. Os moleques de hoje já nascem adiantados, 10 anos. Ô Chico, como é que surgiu a sua paixão pelo Santos Futebol Clube? Rapaz, no Nordeste lá, naquela época dos anos 60, 70, as rádios de São Paulo não chegavam até lá assim com muita intensidade. Era mais rádios do Rio. E eu sempre fui torcedor do Vasco, lá. Vasco da Gama e tal. E o Pelé arrebentava. Em 62, o povo do Rio queria que o Santos disputasse as finais lá, Mundial. Deixou a Vila, São Paulo, para ir lá no Rio. Falei, mas esse cara é bom mesmo. E comecei a gostar do Santos ali. Quando eu vim para São Paulo, então... Ô Chico, você é muito conhecido por ser o Chico de Assis da Câmara Municipal. A partir de 1985, 86, você fez o concurso e entrou na Câmara. Conta um pouco dessa história. Eu sou conhecido mais por Chico da Rádio. Mais do que da Até Câmara. hoje, é.
Até hoje, por incrível que pareça, tem cara que fala assim, ô Chico, dá um alô para mim lá na rádio. Impressionante. E até bordões daquela época, os caras falam. Tinha um bordão lá que eu usava lá na polícia, que falava assim, polícia é comigo mesmo, amanhã eu volto. Às vezes eu vou por aí e o cara fala essa frase. Mas você falou da Câmara. Da Câmara, conta aí sua trajetória, né? Vou falar um pouquinho sobre esse período, né? Bom, é o seguinte, naquela época tinha pouca gente, né? Eram 6 pessoas, era eu, Paulo Costa, Valceni, João Bento, Dirceu, o Ratinho, que era emprestado da prefeitura para cá, e a Câmara precisava sair daquela, era muito pequenininha, precisava se expandir mais. Aí o Vitório falou para mim, o Vitório era o diretor nosso, falou, Chico, você tem 2 meses para se adaptar aqui nos ofícios e tal, tudo isso. Aí comecei, né? Falei, João Bento, como é que faz aqui? Ele falou, é assim, assim, assado e tal. Você vai despertar na pessoa um sentimento de solidariedade, nas moções de pesar, né? Que a gente fazia, arrancava a lágrima do povo com aqueles ofícios, né? Hoje já não é mais assim. Aí quando chegou na primeira semana, falei pro Vitório, aqui uns ofícios que eu fiz aqui, treinando. Ele olhou assim e falou, foi você mesmo? Falei, foi, pode perguntar pro João. Não falou, foi ele. Então, eu antecipei a minha participação. Eles viram que eu estava ali e eu comecei a botar em dia, modéstia à parte, a correspondência da Câmara em dia, porque o concurso teve exatamente porque estava atrasado. A Câmara mandava um ofício de condolência depois quando já era a missa de 1 ano do cara. Aí já não tem condição, né? Aí passamos a melhorar esse prazo. No máximo, em 15 dias, o ofício chegava. E com satisfação pude constatar também que em algumas casas que eu fui, chegava lá na parede, estava o ofício da Câmara Municipal, num quadro. Era coisa bonita, aquilo deixava a gente muito animado. Então, não foi uma coisa que marcou muito também, foi essa fase de escriturário na Câmara. Depois passei para arquivista, mudei de cargos várias. Mudei de cargo não, porque eu continuei fazendo a mesma coisa. Os cargos mudavam o nome. Eu já fui diretor da Câmara, já fui escriturário, já fui arquivista, já fui analista, já fui não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas o povo fala, o que você é lá? Eu falei, eu sou escriturário. Ô Chico, você na TV Câmara faz o seu programa de esporte, mas você já teve experiências em TV também, né? Quando eu vim para Tupã, começou aquela onda de rádio comunitária e tal. Eu fundei a Rádio Cultura Comunitária, que ficava de frente ao supermercado Avenida ali. Programação muito boa. E a oposição falava que era pirata, né? Até que conseguiram aí tirar do ar a rádio. Ficou no ar 1 ano. Falei, vamos partir para a TV comunitária. Fundamos a TV comunitária também. Está aí até hoje. Ajudei na TV universitária, que está aí até hoje também. Então, antes disso, eu fui com o vereador Luiz Carlos para Taquaritinga para ver como é que eram as rádios, as TVs lá que funcionavam, né? Fui em vários locais para ver antes e tal, e fui fundando. Então, nesse ponto aqui, modestamente, eu tive uma contribuição boa para o desenvolvimento da comunicação em Tupã. Tanto em jornal, trabalhei no diário também, que eu fazia o buchicho. Né? Pra você ter uma ideia, certa vez, o Jesus Guimarães estava lá no museu e ele fumava nessa época. Né? Atrás estava uma placa dizendo proibido fumar e ele estava com cigarro. E eu vi aquilo de longe e anotei, pá no buchicho. E ele não podia falar nada, né? E ele ficou com aquilo na cabeça dele um tempão, rapaz, querendo descobrir quem era que escrevia. E começou a mapear quem é que estava por ali. É o Chico. Só pode ser. E ficou me vigiando, até que um dia ele me viu, acho que numa sexta-feira, entrando no diário para entregar o rascunho para sair na segunda-feira. Aí não teve jeito, aí me descobriu mesmo. Ô Chico, você teve participação política também, né? Porque você, como servidor, como funcionário, né? Como empregado da Câmara, mas também algumas ações políticas. É o seguinte, em 77, eu estava redigindo o Jornal do Meio-Dia, que eu fazia, entrou lá o Jesus Guimarães. Eu sou o Jesus Guimarães, tal, e tenho percebido na audiência com a rádio aí que você se identifica muito comigo e eu com você. Eu queria que você viesse para o nosso lado aí dar uma mão para o partido e tal. Porque eu já tinha atuado no MDB de Marília. Eu, Otávio Torrenceiro, o irmão dele. O MDB de Marília cabia dentro de um Fusca, literalmente. Aí vim para cá, falei, qual é o seu partido? É o MDB. Eu falei, então eu topo.
Aí em 78, Jesus acho que foi, não, as datas vou fazer um pouco de confusão, e ele foi candidato a vereador, ganhou, e eu ali no partido, sempre ajudando. Não sei se foi em 82, ele falou, Chico, vamos apresentar os comícios para nós aí, que nós não temos ninguém. Aí eu falei, rapaz, não posso, eu vou largar da rádio aí. Mas aí se eu fosse candidato, a rádio teria que custear metade do salário, era alguma coisa assim, de forma que eu saí candidato a vereador para apresentar os programas. E acabei tendo uma boa votação, quase 400 votos em 82. Mas não perdi voto, não fiz nada, só para apresentar os programas. Chico, você chegou em Tupã, trazido pelo rádio, construiu sua história, mas o que te mantém em Tupã? Aqui é a minha vida agora, né? Minha vida, minha mulher daqui, meus filhos, tudo, tem uma história aqui. Eu acho que se eu voltasse para Marília hoje, eu não me acostumaria. Se eu voltasse para Paulo Afonso hoje, eu não me acostumaria também. O que faltou da gente contar da história de Chico de Assis? Tem muita coisa, né? Por exemplo? Dá para dar uma novela. É o seguinte, eu me considero uma boa pessoa. Não sou mau sujeito, um cara para ficar de mal de mim, ele tem que ser muito, muito ordinário mesmo, porque eu faço de tudo para agradar as pessoas, faço de tudo e tal. E eu tinha vários sonhos, né? Um dia cheguei a pedir para Deus assim, Deus, se o senhor me levar amanhã, eu vou sossegado. Porque também é outra coisa, não tenho nenhum apreço com coisas materiais. Com o que tenho vivo, está tudo bom, não tenho nada disso. Mas antes do senhor me levar, eu queria conhecer Portugal. Porque no primário, nas aulas de história, eu viajava, rapaz. Viajava com o Tobé de Souza, com o Pedro Alves Cabral, aquele povo todo. Era uma imaginação de criança assim, coisa impressionante. Parecia que naquela época eu já conhecia os Lusíadas, né? Que foi o relato daquelas conquistas aí dos portugueses. E eu queria conhecer Portugal. Era um sonho que eu tinha, realizei. Outros também realizei, né? Você tem muito amor pelos animais também, né? Então, não tem como você não gostar de um cachorro, um gato, um passarinho, um animal. Já tinha muitos problemas aqui. Eu fui voluntário aí com a Marina e a gente saía de madrugada aí soltando cavalo amarrado. E batia no bichão assim, ia embora, levava remédio para tirar carrapato, aquela coisa toda. Fui ameaçado algumas vezes, né? O cara queria me matar porque eu soltei o cavalo dele. Soltava o cavalo, o cara deixa o cavalo amarrado três dias no pasto, com uma cordinha de meio metro. Ia lá, soltava, levava água, comida, ligava para a prefeitura, recolhia o cavalo, levava lá para a represa do Sete, vai pagar a diária do cavalo. Aí começou a dar uma melhorada. E agora nós temos mais grupos, né, trabalhando em prol dos animais em Tupã. Isso é muito bom, a consciência está aumentando. Já temos um centro de controle de zoonoses, já tem castração. Meu sonho de consumo, digamos assim, com relação aos animais, era que a prefeitura tivesse um projeto baseado no seguinte: vamos botar chip em todos os cães que nascerem a partir de agora. O cara é obrigado, tem uma cadela em casa de eu cria, é obrigado a comunicar à prefeitura e a prefeitura vai colocar chip nesses cães. Tá na rua, quem que é? De fulano, multa. Para acabar com isso, as pessoas acham que animal é assim, põe aí, vai para lá, que nem Deus criou, não é assim. Você tem uma outra paixão que são os carros, né? Mas não só os carros novos, né? Aquele carro que você olha e tem toda uma história. Rapaz, é o seguinte, quem viveu os anos 70 como eu, que foi uma fase boa do Carmanguia, Interlagos, Aero Willis, DKV, Fusca, Gordini, o cara não esquece, você fica lembrando daquele tempo, né? Ainda mais que eu sou do signo de Câncer, né? Câncer saudosista, e eu gosto muito daquela época. Eu hoje, se eu reclamar de alguma coisa hoje na vida, eu sou um ingrato. Eu não tenho problema de espécie alguma. Tem alguma dificuldade que a gente leva aqui, leva acolá e tal, mas problema de ficar me lamentando, ai. Não, mesmo com algum problema patológico, que é próstata, coração, pulmão, nada, coisa natural.
Você não pode ir contra a natureza, você não pode ir contra a natureza das coisas. Você está ficando velho? Tá. Então acabou, tem que aceitar. Eu preciso contar uma aqui. Mas, gente, não estou com isso me vangloriando, pelo contrário, é um fato, aconteceu. E o Roberto Rocha era um rapaz que morava aqui na pensão dos portugueses, na rua Coroados, aqui, logo pertinho na esquina. Quando eu vim de Marília para cá, me hospedei lá no hotel e conheci esse rapaz. E ele era amigo do Nelson Borges. Nelson está aí para contar. E o Nelson jogou no Santos. Conheceu lá Mané Maria, conheceu Pelé, conheceu não sei quem e tal. E o Mané Maria deu uma chuteira para o Nelson Borges. Tá aqui, Nelson. Pá, Nelson naquela época era sucesso lá no Santos. E vai daqui, vai lá e tal. O Nelson foi para Portugal e deu a chuteira para o Beto. Morava aqui em Tupã, no hotel. Hoje ele mora no Rio. Aí o Beto deu a chuteira para mim. Rapaz, essa chuteira era do Pelé? Era. Falei, nossa senhora. Aí comecei a tremer, né? Aí passou e tal. Ali onde hoje é os bombeiros, ali era uma creche. Da esposa do doutor Everaldo. E ela foi um dia dar uma entrevista para mim sobre as dificuldades que a creche estava enfrentando e tal, que ela ia fazer umas rifas, o povo doar as coisas lá para... Aí eu senti alguém me cutucando assim, dá a chuteira. Eu falei, não, chuteira não. A chuteira. Aí eu falei, vou dar. Eu falei, aqui, essa chuteira aqui foi de Pelé e tal, pô. E ela levou a chuteira embora. Esse dia eu contei pro filho dela, que ele desconhecia essa história. Então foi uma coisa assim que me marcou muito, essa chuteira do Pelé. Uma das coisas que eu me orgulho de ter feito aqui em Tupã, não foi sozinho, mas a maior parte do arranco quem fez fui eu, a maior parte do trabalho quem fez fui eu. Quem está sofrendo até hoje as consequências disso sou eu. O carregar nas costas até hoje o ônus dessa realização, que foi a fundação do Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais de Tupã. Aqui todo mundo queria fundar um sindicato. A prefeitura usava da força dele, do prefeito, boicotava, nada. Aí um dia eu falei para o Flávio Pato e João Bento, João, vamos fundar o sindicato aqui em Tupã? O Flávio falou, vamos? João, é bem complicado, mas a gente funda. Eu falei, então vamos. Aí começamos e tal. Os caras falaram, larga esses bobão para lá, não vou fundar nada. E a coisa foi indo, até que chegou ao dia da Assembleia. Aí, na época, a oposição foi lá para derrubar o nosso sindicato. Foi lá na Sansmith. Chegou lá aquele monte de gente, falei, nossa senhora. Só que eles iam vamos supor assim, usando a linguagem, eles iam dar um golpe lá na Assembleia nossa aí para ficar com o sindicato. Só que eles não contavam com a minha astúcia, né? Peguei o microfone, aí falei assim, gente, olha, vamos fundar o sindicato hoje, vamos fazer a Assembleia, vamos ter a votação. Aí os gritinhos lá, não sei o quê, não vai, não sei o quê e tal. E para isso eu convidei, para fiscalizar a eleição, são os fiscais, o Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais de Prudente, Sindicato de Ourinho, Sindicato de Marília, Sindicato do Paraná, Sindicato Bancário, Associação... Aí eles começaram a ficar com medo. Falaram, o cara, né? Aí o sindicato nasceu ali. Aí, que eu não queria ser presidente, queria fundar o sindicato. Aí depois pegaram, tá hoje, o sindicato está aí. Uma das coisas que eu me orgulho de ter participado prontamente foi o sindicato. Um ato de resistência dos trabalhadores. Da resistência, e isso aí refletiu no meu ambiente de trabalho, foi muita dificuldade. Então os caras, esse cara aí é esquerda, o cara é comunista, não sei o que e tal. Até hoje eu carrego isso. E eu sou um cara de centro, não sou nem de direita nem de esquerda, eu sou pela justiça. Eu sou pela decência, pela honradez, pela coisa certa. Então não tem nada a ver com isso aí que... Outra coisa que eu queria falar aqui também é que eu não sei o que é exatamente, até o Jesus Guimarães falava assim, ô Chico, você não vai dar um sorriso? Eu não consigo rir. Parece que eu tenho preso esses molares aqui. Meus dentes até que são bonitos, hein?
E fala, ele não quer mostrar porque os dentes dele são feios. Não, os dentes são bonitos. Mas não consigo. Então o cara me vê assim com expressão fechada, falou, esse cabra é brabo, hein? Não sou nada disso, eu sou uma pessoa comum. Você é mesmo testemunha. Eu conto piada o dia inteiro, canto o dia inteiro, estou sempre inventando alguma situação. Então, gente, faz favor, converse comigo na rua aí, fala comigo, ninguém tenha medo não, viu? Tá bom? Rogério, eu que agradeço a sua atenção e a sua iniciativa de abrir esse espaço na internet, né, para que a população de Tupã fique conhecendo quem são as pessoas, né, que estão, nesse ano de 2023, participando ativamente das coisas da cidade. E com informação aí, se bem que pouca da minha parte, mas para as futuras gerações. E que outras pessoas que estão nos assistindo, que fazem parte da história de Tupã, deixem de lado aquele medo, não sei o quê, venha participar, dá uma ligada para o Rogério aqui para a gente conhecer efetivamente quem são as pessoas que estão aqui na cidade de Tupã construindo, ajudando a construir o Tupã de amanhã.